O orçamento de 2025 foi aprovado finalmente pelo Congresso. Prevê um superávit fiscal de 15 bilhões de reais, prevê cortes no Bolsa Família, a pedido do próprio governo. Nossa repórter Luciana Amaral com os detalhes. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Projeto, então, finalmente aprovado depois de mais de 3 meses de atraso, segue para a sanção do presidente Lula, mas o governo tem pressa, pode ser até mesmo o Geraldo Alckmin, presidente em exercício na semana que vem, a fazer essa sanção. E por parte dos governistas, realmente foi um clima de alívio e de comemoração. O tom era de vitória depois da aprovação do orçamento. Isso porque ele veio, então, com a previsão de superávit primário de 15 bilhões de reais. Isso porque, por exemplo, a conta não inclui mais de 44 bi em precatórios que foram excluídos do cálculo por determinação do STF. Já o Bolsa Família vai custar 160 bilhões, teve um corte de quase 8 bi, e isso para conseguir remanejar parte do dinheiro e levá-lo para o Vale Gás, que vai custar 3,6 bilhões de reais. O governo diz que ninguém vai ser prejudicado com esse corte do Bolsa Família, que é fruto de um pente fino de benefícios irregulares. As despesas previdenciárias, como você bem disse, William, vem aumentando pouco mais, então agora de 1 trilhão de reais para este ano, teve ampliação de quase 8 bilhões. Já sobre o pé de meia, realmente continua faltando dinheiro para o programa no orçamento desse ano. A estimativa é que precisa de até 13 bilhões, só tem um previsto no orçamento aprovado. E aí, o que falaram é que o restante pode ser bancado por remanejamentos internos de despesas discricionárias. E aí, por isso que eu falo que o tom foi de comemoração do governo, porque o relator queria diminuir a margem desse remanejamento para até 10%. Mas, depois de intensas negociações, o governo conseguiu fazer ele voltar atrás e manter uma margem de 30%. De todo modo, falam que o executivo deve ter que mandar mais dinheiro depois para o programa ao longo do ano, naquele prazo, inclusive, de 120 dias dado pelo TCU, por meio de crédito extraordinário, por meio de PLN. Quanto às emendas parlamentares, o projeto direciona 50,4 bilhões para as emendas. Desse tanto, quase 40 bi são em emendas impositivas, ou seja, que o governo vai ser obrigado a pagar. E foi incluído, a pedido dos parlamentares nas negociações, um trecho que impede o governo de cancelar as emendas sem autorização do autor. Portanto, então, o orçamento aprovado, sem vários gastos previstos nele, mas um tom de comemoração aqui hoje e de alívio do governo federal. Terminou, Luciana? Boa noite para você, então. Eu estava esperando você falar boa noite. Tchau, Luciana. Tchau, obrigado. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, querida. Vamos lá, pessoal. Tem um ponto, esse ponto que a Luciana... Acho que ela ficou impressionada com o que ela mesma falou, quando ela estava relatando para nós o peso dessas emendas no orçamento. Olha só, nós temos uma data, eu diria uma data fatal essa semana. 10 anos da criação das tais emendas impositivas, às quais a nossa querida Luciana estava se referindo e ficou impressionada. Desde então, o Congresso instituiu um período de controle cada vez maior do orçamento e, pode-se dizer, alterou substancialmente a relação entre os poderes. Então tem uma linha do tempo, muitas vezes a linha do tempo conta melhor do que qualquer análise que aconteceu. Vamos a essa linha do tempo desses 10 anos que se comemoram agora nessa semana, a mesma semana em que o orçamento foi aprovado, 3 meses depois da data que deveria ter sido aprovado. Então vamos lá, vou mostrar para vocês, vale a pena guardar esse quadro. Em 2015, o montante pago emendas positivas foi de 44 milhões de reais. 2016, isso aí subiu para 3 bilhões de reais. No ano seguinte, foram 4 bilhões e 170 milhões de reais de emendas obrigatórias. 2018, isso aí foi para 7 bilhões e 600 milhões de reais. Foi o último ano em que as emendas de bancada ainda não eram obrigatórias. 2019 passaram a ser impositivas e fizeram esse gasto subir para 10 bilhões de reais. 2020, as emendas foram para 14 bilhões de reais. Em 2023, 28 bilhões. Neste ano,
as emendas de caráter obrigatório devem chegar a 38 bilhões de reais. Vamos voltar então agora ao vivo lá em Brasília com a Jussara. Jussara, eu imagino, como a Luciana vinha dizendo para nós, um clima de comemoração no Planalto deve ser um pouco de alívio. Agora, no Congresso, de fato, deve ser um clima de comemoração. Olha, William, no Congresso, eu estava contando hoje mais cedo aqui, tinha um bastidor aqui, liguei para um negociador importante do orçamento e ele estava falando, foi tudo aprovado, olha só, não teve nenhuma obstrução. Pra você ter uma ideia do clima aqui no Congresso, a gente conseguiu manter ali as emendas e que tem até PT abraçando PL. Isso dá um pouco ali da dimensão do que foi essa negociação e como o Congresso saiu ganhando, porque nessa barganha, nessa pressão, o Congresso levou a melhor, apesar de que o governo, o Palácio do Planalto, comemora o primeiro desafio da ministra Gleisi Hoffmann. Como você disse, a questão de ter aprovado hoje não significa que essa peça de ficção ela vai ser imutável. Pelo contrário, muita coisa deve ser mexida por aí, contingenciamento, bloqueios, enfim. É preciso esperar o resto do ano. Mas fato é que no Congresso, esse clima se dá justamente porque, inclusive, além de tudo que a Luciana já nos contou aqui, o Congresso conseguiu justamente também a promessa de que serão pagas aquelas emendas que tinham sido bloqueadas no final do ano passado. Então, como me disseram hoje, está todo mundo voltando para casa, Brasília já sendo esvaziada, com esse clima de que o Congresso levou a melhor. O que eu acho curioso, William, o governo está comemorando a estreia da Gleisi, mas, na verdade, é uma derrota, porque o governo Lula chegou com uma missão e uma tentativa de restituir parte das emendas parlamentares, que a gente viu o Pac-Man ali, que eu adorei, que eu jogava Atari, o Pac-Man comendo, né? Pac-Man é o símbolo ali na nossa arte de um deputado ou de um senador, né? Talvez do Eduardo Cunha, que quando começou com a PEC lá em 2015, com a aprovação, a primeira PEC do orçamento impositivo. Mas é uma derrota, porque o governo Lula chegou na campanha, falou, vislumbrou possibilidades de resgatar as emendas parlamentares, não conseguiu em 2023, 2024, o que acontece? O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai para o Supremo, pelos bastidores, com essa missão, fica um ano tentando, 6 meses, uma briga danada do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. O Congresso adia a votação do orçamento em 3 meses, 4 meses. Isso aí já em função dessas emendas. Em razão disso, o governo não conseguiu, né? E a gente está vendo hoje o Congresso celebrar a sua força, né? Sem entrar no mérito, mas é uma vitória do Congresso, não é uma vitória da Gleisi, muito menos do governo, porque o governo Lula tirou o seu ministro da Justiça e colocou dentro do Supremo Tribunal Federal para fazer essa cruzada, melhorou. Algumas questões melhoraram, de transparência e rastreabilidade. Mas o volume, 20% do investimento do Brasil, está na mão do Congresso. Investimento do Brasil. Eu fiz questão de destacar e dizer que é uma vergonha um país com o nível de desigualdade, que nós discutimos isso aqui nos últimos 2 dias em função da reforma do imposto de renda com isenção para quem ganha até R$5.000, que dá uma demonstração da desigualdade do país. Como é que querem, ou qualquer país pretende vencer a desigualdade, com o que a gente tem de previsão de investimento? A previsão de investimento, ela está garantida, inclusive, pela mudança do arcabouço fiscal, que aí sim é um gasto obrigatório, tornado obrigatório, de 0,6% do PIB em investimentos. Portanto, aumentou um pouco a parcela, inclusive, do que estava nos anos anteriores. O investimento público líquido hoje no Brasil, ele é negativo. Ele está muito abaixo daquilo que seria necessário para garantir, pelo menos, a manutenção daquilo que o governo já fez. E o fato do setor público se retirar com tamanha força da carteira de investimentos no país, e aí investimentos em infraestrutura e tudo mais, não convida e nem garante que o setor privado vá se colocar nesse lugar, né, William? O governo passado tinha a fórmula de que, olha, o setor público não precisa, tudo o setor privado vai fazer. Também não é assim. Agora, a incapacidade crescente do governo em manter
o investimento, ela começa no final do governo Lula II, quando inicia-se aquele processo de emitir título de dívida para botar dinheiro no BNDES e eleger os campeões nacionais. E foi a coisa mais absurda, porque, assim, 500 bilhões de reais para investimento, e a taxa de investimento no Brasil caiu numa lógica completamente destrambelhada, né, do que aconteceu. Agora, o investimento público em queda, William, é apenas uma das idiosincrasias desse orçamento de ficção, né? Porque não necessariamente isso tudo vai acontecer. Se o governo tiver que cortar ao longo do ano, os investimentos estão na lista dos que vão sofrer. Para que o governo se prepara agora, quando a gente fala dessa peça de orçamento, Jussara, nos regimes parlamentares, é a peça em torno da qual se organiza qualquer governo, qualquer, por definição. A gente está nesse semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, a gente organizou aí uma peça de orçamento. Supõe-se que essa peça de orçamento seja uma baliza para o que vai ser feito. Isso está claro? Eu acho que a avaliação é que, como você disse, é uma baliza. Se vai ser, de fato, o governo vai conseguir extrair tudo o que está prometido, isso nem o governo é capaz de garantir. Hoje me chamou bastante atenção que logo depois da aprovação do orçamento, o governo ficou respirando aliviado, porque conseguiu colocar ali, de alguma forma, claro que precisa recompor, principalmente no caso do pé de meia, que é uma das vitrines do governo, mas conseguiu colocar ali medidas que são importantes para o presidente Lula, que quer resgatar a sua popularidade. Então, colocou ali o auxílio gás, que vai mudar de nome para chamar Gás para Todos, coloca ali também a expansão, a ampliação do Minha Casa Minha Vida. Então, o governo conta com isso e espera que essa peça de orçamento não seja tão ficção assim. Mas é difícil. Teve, ao longo do dia, houve muita preocupação no Palácio do Planalto, porque tem um detalhe ali da peça de orçamento, né, que é a questão, o quanto que o governo ia poder remanejar o seu recurso ali, né, seu recurso discricionário, e aí a ministra Gleisi teve que entrar em ação, porque poderia passar de 30% para 10%. Então, conseguiu manter isso. Então, é um alívio, pelo menos por enquanto, para o governo. Se vai conseguir colocar em prática, aí é outra história. A Jussara trouxe o ponto, Caio. Como tudo que o governo faz, né, nessa fase, essa fase já dura um certo tempo, né? O foco do Lula na eleição de 2026, ele oficialmente já declarou, já faz uns 2 meses, mas ele vem vindo com isso há algum tempo. Está, de alguma forma, garantido nessa peça de orçamento que aquilo que é caro para ele do ponto de vista de popularidade foi contemplado? Não, ali o receituário, vamos dizer assim, o caminho todo da reeleição, da campanha à reeleição, com os programas Vale Gás, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, está tudo ali, né? O esboço, né? A ideia está ali, o recurso que não está muito garantido, porque justamente, principalmente o caso do pé de meia, que é o grande símbolo, né? É o principal programa novo, né, do governo, que não é tão novo assim, né, porque já é uma ideia que alguns estados, inclusive, já implementaram nos últimos 10, 20 anos, mas o receituário todo da campanha está ali. Se vai conseguir mexer com projeto suplementar de recurso, vai depender muito da equação política, né, William? E este novo comando do Congresso, pelo menos até aqui, ele está ajudando o governo. Haja vista que no sábado os dois embarcam com o Lula para o Japão. Haja vista que eles... Você está falando dos dois chefes das casas legislativas. Isso, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. O governo está se mexendo para liberar a exploração de petróleo na margem equatorial, que é a demanda principal do Davi Alcolumbre. As emendas hoje, 50 bilhões, é uma demanda. O Lula está cedendo. Está cedendo porque também está numa encruzilhada e é o Congresso que manda, mais do que o Executivo hoje. Agora, isso vai estar mais palpável para a gente mais no segundo semestre, mais no último trimestre do ano, quando vai ficar mais claro a viabilidade política do Lula. Porque o Congresso, se notar que o Lula é carta fora do baralho, o que eu acho difícil, o Lula vai chegar com alguma condição em 26, aí ele começa a desmobilizar o apoio também a essa agenda eleitoral do presidente. Thaís, o Caio, o que ele acabou de fazer agora foi colocar a peça orçamentária em perspectiva da situação do contexto político-eleitoral. Agora, há
há uma questão envolvida no orçamento, básica, apontada por vários comentários hoje, que tem a ver com a evolução da dívida. Uma das previsões foi da instituição Fiscal Independente do Senado, apontando para uma relação da dívida PIB de 80% ao final deste ano. E a outra é a ideia se, afinal de contas, se produz ou não se produz algum tipo de... Ficou esse ponto de interrogação que jamais deveria ficar no ar, se conseguem ou não cumprir o arcabouço? Conseguem, William, vão conseguir cumprir o arcabouço, né? O governo tem aí alguma receita garantida, é muito provável que o arcabouço seja cumprido dentro das margens de tolerância, vamos dizer assim, da meta, né? Que ou seja, por baixo. A meta é zero. Exato. A meta fiscal, diante da forma como o governo vem tocando, com tantas despesas por fora, ela acaba perdendo o valor e por isso que hoje a preocupação dos economistas é muito mais com a trajetória da dívida pública. Exato. Ela é que é insustentável. Agora, William, essa gestão do dia a dia também fica sob o olhar atento dos especialistas, dos economistas, pelo seguinte, eu te dei essa informação hoje, vocês se lembram que março é a data, 22 de março, é o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, aquele em que o governo apresenta como está andando ali a equação entre receitas e despesas, se estiver faltando, se estiver passando do limite de gasto, bloqueia, se estiver faltando receita, contingencia os gastos. O governo resolveu, a equipe econômica resolveu que não vai apresentar este primeiro relatório. Porque o orçamento acabou de ser aprovado. Então, amanhã de manhã vão soltar uma nota, provavelmente com um decreto, dizendo, olha, nós vamos seguir a execução do orçamento segundo regras aqui por esse decreto. Não vai ter relatório. Com as pessoas que eu conversei... Com que se evita o perigo de bloqueio. Não, o bloqueio e o contingenciamento não vão acontecer. Por decreto, o governo não pode fazer. Mas essa já é uma primeira decisão que vai aumentar o grau de incerteza. A outra preocupação é com a previsão de receita que continua no orçamento, por exemplo, com o CARF. Lembra do CARF? Sim. O Bichara esteve aqui ontem lembrando, né? Eram 53 bilhões de reais. Conseguiram no ano passado 800 milhões. Esse ano a previsão diminuiu bastante, é 25, 28 bi. Mas ainda assim, 28 bi, se fizer diferença, se virar 10% disso no orçamento, não fecha a conta, né? E essa meta fiscal fica difícil. Não vai ser uma operação simples, ela é factível, mas a trajetória da dívida que importa não vai ser controlada. Bom, com essa tua conclusão, a gente deixa aqui o nosso hoje trabalho de crítica literária de uma peça de ficção, né? Mais ou menos o que a gente fez. E aí eu vou me despedir de vocês. Escrevemos crônicas e fizemos uma crítica literária de uma peça de ficção cujo final é difícil de imaginar que seja feliz em termos do país completo, apesar da alegria entre os participantes do Executivo e do Legislativo.